Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, o Senhor não tinha tempo de descanso, né? O Senhor acabou de multiplicar os pães ali, e logo em seguida, quando ele foi para o território de Magadã, está aqui no versículo 39, já se aproximaram os fariseus e os saduceus. Então o Senhor ele não tinha um tempo de descanso, né? Quando não eram os fariseus e os saduceus, era a multidão que estava ali onde o Senhor estivesse. Se o Senhor fosse para outra banda do Mar da Galileia e o povo estivesse ali e não tivesse visto, eles iam a pé atrás do Senhor. Então é difícil o Senhor ter um tempo de descanso, né? A Aline está vendo aquela série que é The Chosen, né? E ali retrata, dá para a gente enxergar essa questão, né? A todo tempo o Senhor está no seu ministério, ou curando, libertando, ensinando, ou confrontando os fariseus, os saduceus, os escribas, a autoridade religiosa daquela época, né? E aqui mais uma vez se apresentam ao Senhor os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus? Eu botei no grupo um pequeno vídeo que explica um pouquinho com mais detalhes, né? Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Eram grupos religiosos da época, existiam outros também. Existiam os essênios, existiam os zelotes, mas os principais eram esses, os fariseus e os saduceus. E esses dois grupos religiosos, a gente pode ver porque hoje nós temos vários, né? Então a gente tem uma ideia de como era naquela época. Hoje tem os batistas, os presbiterianos, tem os assembleianos, temos nós, né? Então naquela época não era diferente. Existiam grupos que criam de determinada forma na palavra de Deus. Uns acreditavam em umas coisas, outros em outras coisas. E esses dois grupos, irmãos, eles se odiavam. Os saduceus e os fariseus se odiavam. Mas impressionante que eles se unem. Apesar de eles se odiarem, eles se unem contra o Senhor. Porque eles odiavam mais o Senhor do que uns aos outros, do que eles mesmos, né? Então, às vezes, irmãos, os inimigos se unem contra a igreja e contra o Senhor. E foi justamente isso que eles fizeram. No vídeo, se os irmãos puderem ver lá no grupo, vai explicar quais eram as crenças principais dos fariseus e dos saduceus. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, né? Então, nós temos que saber o quê? Que esses dois grupos... Deixa eu ver. Esses dois grupos se uniram para quê? Para tentar o Senhor. E tentar o Senhor de que forma? Lembra da semana passada que eu falei? Irmãos, lembra disso aqui que eu vou falar. O Senhor, quando curava aqui os doentes, expulsava os demônios, e o povo se maravilhava, o que o Senhor estava mostrando? Quando o Senhor multiplicava os pães, o que ele estava mostrando? Ele estava mostrando sinais de poder. Lembra que eu falei semana passada? Irmão, lembra? O Senhor está demonstrando sinais do seu poder. E vem justamente aqui, nessa ocasião, os fariseus e os saduceus pedirem um sinal para o Senhor. Como se o Senhor já nos estivesse mostrando os sinais do seu poder. Mas eles estavam cegos, irmãos. Porque eles iam ao Senhor não para aprender do Senhor, mas para colocar uma pedra de tropeço no Senhor.
Então eles pedem um sinal do céu para o Senhor, aqui no versículo 1, né? Aproximando os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Os judeus, irmãos, de modo geral, eles são fascinados por sinais. Enquanto que os gentios, eles buscam o quê? Buscam sabedoria. Mas os judeus, eles buscam sinais dos céus. Assim como Elias fez fogo descer do céu e consumir ali os profetas de Baal. Lembra daquele episódio que os discípulos pediram para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para fazer fogo descer do céu e consumir todo mundo? Lembram? Consumir os samaritanos? Porque eles são fascinantes, eles querem sinais. Me prova que você tem poder. Me prova que você é o Messias. Faz alguma coisa visível para a gente poder crer. Mas o coração desses fariseus e saduceus estava ali para quê? Para tentar o Senhor. O Senhor foi levado para o deserto depois que ele foi batizado por João Batista. E no deserto o que aconteceu, irmão? Ele foi tentado por Satanás. Vocês estão atrapalhando com o barulho. Larga esse copo e bota no lixo. Eles foram tentados por Satanás. O Senhor, ele venceu Satanás naquela tentação do deserto. Mas os irmãos acham que Satanás parou por ali a tentar o Senhor? A todo momento ele vinha, através das autoridades religiosas da época, tentar o Senhor. A tentação do Senhor não se encerrou naquele episódio depois do batismo. E isso também, irmãos, é na nossa vida cristã. Satanás, ele vai vir nos tentar uma vez, e pela graça do Senhor nós vamos vencer Satanás. Confiando no Senhor nós vamos vencer. Mas não nos enganemos, irmãos, porque Satanás vai vir diversas vezes colocar pedra de tropeço no nosso caminho. Pedro fala que Satanás ruge como um leão, bramando e buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor estava a todo momento vigilante, e ele sabia que ele estava ali para ser tentado. Imagine se o Senhor cede a essa tentação e mostra o sinal do seu poder para ter glória junto às autoridades daquela época. Ele não teria caído na tentação lá atrás de Satanás, mas teria caído agora. E o Senhor conhece o coração do homem. Então o Senhor não vai mostrar nenhum sinal para aqueles que querem fazer o Senhor cair. Além dos que ele já tem mostrado, que são curas, que são maravilhas, multiplicação de pães. Então nós vemos aqui uma diferença, irmãos. Qual a diferença que nós vemos aqui? O Senhor faz nitidamente uma diferenciação das autoridades para o povo. Nós vimos lá no capítulo 12 de Mateus, não sei se os irmãos lembram, os fariseus e escribas fizeram o mesmo pedido para Jesus. Não lembram? Vamos lá no capítulo 12 de Mateus. É o mesmo pedido, irmãos. Capítulo 12, versículo 38. E o Senhor responde da mesma forma. Fala assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Não é a mesma coisa? Então, 12:38. Mesmo pedido. Eles querem ver um sinal de poder. Mas para as autoridades, o que o Senhor fala? Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 noites e 3 dias no coração da terra. Ele repetiu, né? Ele repetiu. No capítulo 16, eles pediram sinal, o que ele fala? Vocês conhecem o tempo, sabe se vai chover, se vai fazer sol, sabe discernir o aspecto do céu, mas não sabe discernir os sinais dos tempos? Então, uma geração má e adúltera, a mesma resposta que o Senhor dá, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão
o do profeta Jonas, e deixando, retirou-se. Sim. Então, irmãos, para as autoridades, porque o Senhor já tinha cortado relações com as autoridades do povo de Israel, a partir daquele momento que ele corta relações, o único sinal que ele vai dar é o do profeta Jonas para as autoridades. Enquanto que para o povo, o Senhor ainda faz muitos milagres. Então o Senhor faz essa diferença das autoridades, que chamaram ele de Beuzebu. Não, ele faz essas coisas pelo poder de Beuzebu, pelo poder de Satanás. Então, a partir daquele momento, o Senhor corta as relações com as autoridades. Ele vê que não tem mais jeito. E ele, para o povo, ele ainda tem misericórdia do povo. Porque o povo fica perdido e dividido. Em que nós vamos crer? No Messias, que nós sabemos que é o Messias, mas as autoridades não recebem ele. Então, o povo ficava em cima do muro. E até hoje é assim, né, irmãos? O povo é uma massa de manobra para os políticos, para as autoridades. Mas o Senhor queria ganhar o coração do povo. Por isso veio João Batista pregando no deserto. Para que o coração do povo se convertesse, se arrependesse e aceitasse a pregação de Jesus que viria logo em seguida. Então, para o povo, o Senhor faz curas, faz milagres, multiplica pães, faz maravilhas. Mas para as autoridades, irmãos, tinha encerrado. O único sinal seria o sinal do profeta Jonas, né? E o que aconteceu com o profeta Jonas? Com o Senhor nós sabemos. Ele ficou 3 dias morto debaixo da terra. Então, por analogia, muitos creem que Jonas ficou vivo no ventre daquele grande peixe, né? Mas não foi vivo. Ele estava morto. Jonas estava morto no ventre do peixe, né? Então, quando o Jonas é trazido à praia, Jonas é ressuscitado, na verdade, porque ele estava morto no Hades. E no Hades ele clama ao Senhor. Não foi no ventre do peixe que ele clamou, foi no Hades. Quando nós vemos a passagem de Jonas, fala que do Hades ele clamou. No caso lá no hebraico é Sheol, né? Que é a mesma palavra no grego que significa lugar dos mortos. Então o Senhor pega essa analogia de Jonas e fala: o único sinal será o do profeta Jonas. Ele não explicou o sinal. Eles tinham que entender. Mas o que aconteceu quando o sinal do profeta Jonas aconteceu? Ou seja, quando Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. O sinal foi esse. As autoridades creram no sinal? Eles creram no sinal. Eles creram, irmão. Eles acreditaram. Tanto é que eles acreditaram, não com fé para se converter ao Senhor. Eles creram no fato acontecido. Por quê? Porque eles creram no fato acontecido. Não com fé para ser salvo. O que denuncia que eles creram é porque quando os soldados vieram e relataram isso a eles creram tanto que eles falaram o que para os soldados? A gente vai pagar, vai te subornar para vocês não contarem isso. Contarem uma mentira. Porque eles sabiam que aquilo era verdade. Mas o coração estava tão fechado, irmão. Pode ver um coração fechado como que é? Não adianta. Um coração fechado, irmãos, não crê. Por isso que o Senhor fala: não lancei pérolas aos porcos. A gente tem que ter esse discernimento quando o coração está fechado, irmão. Não adianta. Você vai jogar as pérolas e as pérolas vão ser pisoteadas. E não só as pérolas. As pessoas que lançam as pérolas também vão ser pisoteadas e perseguidas. Então não deem as coisas santas aos cães e as suas pérolas aos porcos. Então eles viram que era verdade. Está lá em Mateus capítulo 28. Mas eles subornaram os guardas para que mentissem ao povo. Né? Então esse único sinal que o Senhor deixou para eles, nem esse sinal serviu. Né? Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Muitas vezes, nós vamos ver aqui em seguida, para que o nosso coração não esteja nas coisas dessa terra, para que nós possamos discernir os sinais dos tempos. Esses homens aqui não conseguiram discernir. Fazer confusão. Se levar o tempo, eles conheciam. Mas no final dos tempos, que é o bem, eles não reconheciam. Né? Isso foi o que eu entendi também. Lendo. Foi bom, ele mandou que eu sempre
Sim, é bom, né? É bom, é bom. E eu consegui enxergar isso aí. Eu enxergava, eu lia isso e nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, não. Porque lá dos tempos é uma coisa, do tempo é outra. Do tempo é hoje. Dos tempos é o mesmo futuro que eu ganhei de Cristo. Você das eras, né? O sinal das épocas, né? Porque a palavra tempos aqui, na verdade, o grego é kairos. Não é cronos, né? Cronos é o tempo cronológico. Kairos já é um tempo de completação. É um tempo definido. Assim como vocês são expertos nisso, né? Os que cozinham. Os que cozinham são expertos. Né? Muitas vezes a pessoa que cozinha não usa o tempo cronos, que é o tempo do relógio. Usa o tempo kairos, que é o tempo de maturação. Muitas vezes não é 30 minutos que você tem que deixar o bolo. Você tem que ir lá e dar uma olhada. Às vezes é com 25, às vezes é com 40. Depende do ponto. Esse é o tempo kairos. Não é o tempo cronos. Se eu for deixar um negócio cozinhar alguma coisa, eu não sei cozinhar direito, eu vou me seguir pelo tempo do relógio. É 30 minutos que tem que deixar? É 30 minutos que tem que deixar torrada. Eu vou lá, a torrada está queimada, porque o fogo é forte. Assou mais rápido, entendeu? Então, às vezes, não é o tempo do relógio. É o tempo de maturação. Então, nós temos que estar atentos a esse tempo. Em que tempo nós estamos vivendo? E para nós termos discernimento de que tempo nós estamos vivendo, nós temos que ter os olhos nas coisas espirituais. Porque senão nós ficamos perdidos. Conseguimos discernir as coisas naturais, mas as espirituais nós não conseguimos discernir. E nós vamos ver que isso aconteceu logo em seguida com os discípulos. Porque o que o Senhor fala no versículo 5? Ora, tendo os discípulos passados para o outro lado, Mateus 16, versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar o pão. Quantos cestos de pão sobraram, irmãos, a multiplicação? 7 cestos. Imagina, os discípulos tinham 5 pães e alguns peixes. O Senhor multiplica, uma multidão se sacia daquele alimento, sobram 7 cestos de pães. Eles entram no barco, vão para outra margem e esquecem de levar o pão. Imagina o coração deles. Caramba, esquecemos o pão. O Senhor multiplicou e a gente esqueceu o pão lá. Né? Imagina, se coloca na posição deles. Imagina. Nós esquecemos 7 cestos de pães, e agora? E o Senhor vem e fala o seguinte. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O Senhor fala do fermento. O que vai vir na mente dos discípulos? O que vai vir na mente deles, Cátia? Ele está falando do pão que a gente esqueceu. Não é? Fermento, pão. Esqueceram os 7 cestos lá. O Senhor vai brigar com a gente. Ele multiplicou e a gente nem esquentou. Aí depois eles falaram. Versículo 7, né? Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Né? Mas eles estavam com a mente aonde, né? A mente deles estava aonde? Nas coisas da terra. Eles estavam preocupados com o pão que perece. Da mesma maneira que essas autoridades aqui. Vocês sabem discernir o tempo aí, quando vai chover, quando vai fazer sol. O natural eles sabiam. Mas o espiritual, eles estavam totalmente mortos, irmãos, para discernir. E os discípulos também caem nesse mesmo erro. Então o Senhor fala: percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Né? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim
acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, irmãos, muitas vezes nós não compreendemos as coisas espirituais porque a nossa mente é carnal. Nossa mente é carnal. Apesar de nós sermos do Senhor, estarmos no Senhor, nós muitas vezes ainda caminhamos nessa terra com as tradições que os nossos pais nos legaram. Lembra que nós falamos aqui em outra oportunidade sobre as tradições? Formas naturais de viver, que para o homem são as formas mais excelentes, né? Você tem que se preocupar com a sua vida aqui na terra, como você vai comer, como você vai se vestir. E qual o alerta que o Senhor fez? Isso aí são os gentios que se preocupam com essas coisas. Mas vocês, antes, buscai o meu reino e a sua justiça, porque essas coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes, nós estamos com a mente nessa terra, com a mente voltada para as coisas naturais, justamente da mesma maneira que os discípulos estavam aqui. Caramba, esquecemos o pão. E o Senhor estava falando do fermento dos fariseus e dos escribas e dos saduceus, eles não conseguiram discernir. Então, muitas vezes, nós não discernimos uma palavra que é ministrada, uma palavra que nós lemos na Bíblia, porque muitas vezes nós confiamos naquilo que nós trazemos de costume. Não, mas eu aprendi assim. Eu acho que é dessa maneira. Como o irmão falou aqui, Roberto, irmãos, qual deve ser o nosso proceder na vida cristã? Nós temos que morrer. E morrer, irmãos, é para tudo, inclusive porque você acha que é certo. Nós não temos que achar o que é certo. Nós temos que ir para a palavra nos mostrar o que é certo. É a palavra que vai nos mostrar. Não é a maneira que eu acho que eu tenho que viver. Não é aquilo que meu pai me ensinou. Exceto se o meu pai me ensinou de acordo com a palavra. Aí tudo bem, né? Mas a única coisa que nós podemos confiar, irmãos, é nessa bússola aqui, ó, na palavra de Deus. E no Espírito que nos ajuda a discernir e a entender a sua palavra. Porque muitas vezes também nós podemos vir para a palavra e interpretar de uma forma equivocada. Também não adianta, né? Aquela pergunta que o Senhor fez para o doutor da lei. Como leis? E como interpretas? É importante saber como nós interpretamos também. Então, somente através do Espírito. Então, nós devemos morrer e colocar nossa mente nas coisas que são do alto, irmãos. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 3. Um a 3. Deixa a Tereza achar. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, quem já foi ressuscitado com Cristo aqui? Amém? Amém. Quem já foi ressuscitado com Cristo aqui, irmãos? Amém. Amém? Amém. A Aline estava escutando uma ministração do irmão Luiz Fontes, né? E aquele dia o irmão Luiz Fontes estava arretado, irmão. Estava arretado. Estava dando cajado em todo mundo, né? E ele fez uma pergunta.
E ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Porque às vezes ele fazia pergunta lá do púlpito, né? As pessoas só escutam, não respondem, ficam quietas ali. Ele deu uma chamada nos irmãos. Irmãos, vocês estão sendo mal educados. Eu aprendi do meu pai que quando alguém me responde, eu tenho que me pergunta, eu tenho que responder. Assim mesmo, né? Não estou puxando a orelha dos irmãos. Mas, irmãos, nós temos que ser participativos da reunião. Né? Quem já foi ressuscitado com Cristo, irmãos? Amém? Amém? Amém, irmãos. Se fomos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas lá do alto, irmãos. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Claro que isso é um aprendizado, não é uma imposição, é um caminhar. Por quê? Porque senão acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Não, ele está falando que a gente esqueceu o pão. Poxa, coisas naturais. Então, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Isso está lá em Coríntios. Vamos lá em Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2. Versículo 14. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amém? E ele passa logo no capítulo 3 a falar o quê? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém. Então, irmãos, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito disponível a nós, nós temos a mente de Cristo disponível a nós, mas mesmo sendo do Senhor, nós ainda podemos ser carnais, irmãos, e crianças em Cristo, discernindo as coisas naturalmente. E naturalmente, irmãos, nós não podemos entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós temos um órgão dentro de nós que se chama Espírito. Temos também uma alma e temos também um corpo. Qual é o órgão que nós devemos exercitar? O Espírito, né? Não que não devamos exercitar a alma e não devamos exercitar o corpo, não é isso. Mas muita gente exercita mais o corpo do que o Espírito. Esses que fazem isso são carnais. Não discernem as coisas espiritualmente. Então, qual for o tamanho da sua fé, vai ser o tamanho da sua espiritualidade em Cristo. O que o Senhor falou para os discípulos lá em Mateus capítulo 16? Homens de pouca fé. Então, pouca fé, pouca espiritualidade. Quanto mais fé, mais discernimos as coisas espirituais. E para termos fé, irmãos, a fé da carreira cristã não é a fé da salvação inicial, é a fé da carreira. É aquela fé que Pedro fala. Qual é o fim dela? Qual o objetivo da sua fé? Qual o fim da fé? Qual é, irmão, o fim da fé? Alcançar a salvação. A salvação da alma. É dessa fé que nós estamos falando. Eu falo de exercitar a alma também, cara. Ele fala lá, tudo tem que salvar a sua alma. Ele fala, mas na verdade nós temos que exercer o Espírito primeiro. A ordem é essa, né? Exercer o Espírito.
Porque também nós muitas vezes exercitamos a alma, mas fora do espírito. Porque a alma pode ser exercitada no espírito ou na carne. A alma está no meio, né? Às vezes ela tende para a carne, às vezes ela tende para o espírito. Se teu espírito for robusto, ele vai vencer a carne, então a alma vai tender para o espírito. Se a tua carne for robusta, a alma vai tender para a carne. E o espírito vai ficar ali fraco. Quando a gente exercita a alma, a gente aumenta o nosso ego. Aumenta o ego. Eu quero que exercitar o espírito e submeter a alma ao espírito. A alma fala da psique. O que é a alma? É a psique. Da onde vem a palavra psicologia. E quantos irmãos, nos dias de hoje, não exercitam a sua alma através da psicologia humana? Estão exercitando a alma. Estão treinando a alma. Você vai tentar salvar a tua alma como o Senhor falou. Né? Não praticando as coisas do mundo, né? Mas não te conformar com as coisas desse mundo. Mas qual foi o alerta que o Senhor fez para os discípulos no capítulo 16? Acautelai-vos do fermento. Sim. Dos fariseus e dos saduceus. Então tem muita gente que está se exercitando na alma, achando que está crescendo espiritualmente, mas ela está seguindo um fermento que foi plantado no meio da doutrina. O quanto nós vemos de psicologia misturado com a palavra nas igrejas, irmão? O irmão Roberto anda por aí, ele pode falar sobre isso. O quanto tem de psicologia humana, humanista, mundana, misturado com a palavra de Deus. Eles estão cobrando para fazer gabinete em algumas igrejas. Agora é quase que obrigado todo pastor a ter um curso de psicologia. Psicologia humanista. Não estou dizendo que não exista psicologia bíblica, espiritual. Não é isso. Eu acho que quem mais entende da psicologia humana, irmãos, é a Bíblia. Quem tem autoridade para falar da psicologia da alma humana é a Bíblia. Não é Freud, não é os psicólogos na faculdade. Mas muita gente confia nessa psicologia mundana, que ela é ateia, irmãos. A psicologia mundana é ateia, ela é contra Deus. Então o Senhor faz um alerta: acautelai-vos, irmãos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui na passagem específica de Mateus 16, o Senhor estava falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual era esse fermento? Era o fermento da hipocrisia. Os fariseus, eles confiavam na palavra de Deus, nos mandamentos, então eles queriam mostrar uma aparência de santidade para o povo, mas na verdade eles mesmos não seguiam aqueles mandamentos, mas diziam que todo mundo tinha que confiar. Então esse era o fermento da hipocrisia. Enquanto que os saduceus tinham o fermento do liberalismo teológico, e do mundanismo e do materialismo. Porque os saduceus, eles não criam muita coisa. Não criam na ressurreição dos mortos, não criam em anjos, não criam em Hades. Então eles eram muito racionalistas e políticos. Eles queriam saber de política, de autoridade, né? Eles criam em alguma coisa da palavra, mas nem tudo. Ou seja, eles repartiam a palavra de Deus. Naquilo que era conveniente para eles, eles criam. Naquilo que não era tanto, eles deixavam para lá. Mas o coração deles estava mais em quê? Estava na política. Enquanto o coração dos fariseus estava em quê? Em mostrar uma espiritualidade que eles não tinham. Então, esse era o fermento que os discípulos tinham que se acautelar. Do legalismo, né? E nós, hoje em dia, irmãos, de que fermento que nós temos que nos acautelar? Quanto fermento não existe hoje na igreja de Deus, irmãos? Quanto fermento? Se nós tivermos a mente nessa terra, nas coisas naturais, nós facilmente seremos enganados. Quantos não estão sendo enganados no dito mundo cristão? Quantos, irmãos? Em virtude dessa mistura na doutrina. Então, o que nós temos que fazer para sermos espirituais? Exercitar o nosso espírito. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Mas muitos na igreja são carnais. E não entendem, não compreendem muito do que a palavra tem
para o nosso crescimento. Então Paulo ali em Coríntios estava travado, não porque ele não quisesse trazer uma palavra mais profunda para os irmãos, mas porque os irmãos não estavam se exercitando no Espírito. Eram meninos, eram carnais. Então, irmãos, a nossa mente ela tem que ser transformada. Vamos ir lá para Romanos, capítulo 12. Alguns irmãos já sabem de cor, né, irmãos? Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, irmãos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, ou com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a única maneira de nós experimentarmos, irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é só tendo uma mente transformada. No domingo nós falamos sobre isso. O arrependimento, metanoia. E o arrependimento aponta para onde, irmãos? Aponta para frente ou aponta para trás? O arrependimento aponta para o passado. Para aqueles conceitos que nós tínhamos. Esses conceitos naturais e mundanos que nós tínhamos, eles têm que ser mudados através do arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Né? Então aquela vida correta que eu achava que era correta, mas quando a gente vai para a palavra e é confrontado, poxa, aquela minha justiça própria para o Senhor é trapo de imundícia. Não é nada. Aquilo que eu achava que eu era bom, que eu era direito, que eu era correto, para o Senhor é trapo de imundícia. Então como é que nós fazemos para agradar o Senhor? Certa feita, os discípulos perguntaram, né? O que nós temos que fazer para fazer a obra do Pai? Aqui Jesus respondeu, a obra do Pai é essa, que credes naquele que Ele enviou. Essa é a obra do Pai. Não é fazer alguma coisa, é crer naquele que Ele enviou. Crer no Senhor. E passar pela experiência de Romanos 7, irmão. Qual é a experiência de Romanos 7, irmão? A gente sabe, né? Qual a experiência de Romanos 7, irmão? Fala, Aline, a experiência de Romanos 7. Meu amor. Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que quero fazer de bem, não consigo fazer. O mal que não quero, é esse que eu faço. Experiência de Romanos 7. Nós temos que chegar a um ponto, irmãos, de nos acharmos miseráveis. Nós somos miseráveis. Para podermos dizer o quê? Graças a Deus por Cristo Jesus. É nesse ponto que nós temos que chegar. Não confiar em nada na nossa carne, na nossa força, na nossa alma, mas estar pendente do Espírito que em nós habita. O nosso Espírito, aonde o Espírito de Deus habita, é a partir dali que tem que fluir para a nossa alma. É a partir de dentro, não é a partir de fora. Não é a partir de uma faculdade de psicologia que vou aprender a lidar com o ser humano, irmãos. Não é. Vai ser teoria em cima de teoria. Ensinamento em cima de ensinamento. E você vai se esforçar, e no final você vai se frustrar. Porque é simplesmente conhecimento humano. Natural, carnal, e Paulo fala que é diabólico. Não vem do Senhor. Mas é a partir de dentro, irmão, do Espírito. Então que nós possamos exercitar o nosso Espírito. Para que não estejamos distraídos com as coisas desse mundo. E ele está falando do pão que a gente esqueceu lá do outro lado. Então o que o Senhor teve que falar? Homens de pouca fé. Está preocupado com pão que perece? Ainda não compreendeis que eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aí eles compreenderam. Ele não está falando de pão, não. Ele está falando da doutrina. Né? Então, irmãos, que nós possamos ser espirituais.
E até um recém-convertido, irmãos, ele pode ser espiritual. Você não precisa ter 30 anos de carreira cristã para ser espiritual. Um recém-convertido, nasceu ontem, ele pode ser espiritual. O irmão Otmani escreveu um livro, Um Homem Espiritual. Acho que a Cátia já leu, né? E ele fala justamente isso. Um recém-convertido, que nasceu ontem no Senhor, ele pode ser extremamente espiritual. Muito mais do que alguém que está 5, 10 anos na carreira do Senhor. Porque naquele pouco que ele conhece, ele confia 100%. E assim ele já está sendo espiritual. E aquela medida vai sendo acrescentada para ele, né? O pouco que vai sendo acrescentado, ele vai crendo, né? Ele não tem uma vida dividida. Ele crê um pouquinho no Senhor, mas crê um pouquinho no mundo. O que gera isso em nós, irmãos? O que um coração dividido gera em nós? Dúvida. O que a dúvida gera em nós? Incredulidade. O que é incredulidade? Eu quero chegar num ponto, tá? O que a incredulidade gera em nós? Vamos ver se eu chego no ponto que eu quero chegar. Insegurança. Insegurança. Quase chegando lá. Insegurança. Falta de fé. Falta de fé. Mas um ponto que nós já vimos aqui em Mateus, um coração dividido, irmão, gera ansiedade. Por isso que o Senhor fala, não poder servir a Deus e as riquezas. O que ele está falando? Coração dividido. E o que ele fala logo em seguida? Não estejais ansiosos. Porque um coração dividido gera ansiedade. Se nós não confiamos no Senhor 100%, nós vamos estar ansiosos, irmão. É fatal isso. É certo. Quando nós nos colocamos 100%, irmãos, o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo o medo. Mas como nós temos o coração dividido, estamos lá e estamos cá, a gente quer crer no Senhor, mas quer crer no psicólogo também, no psiquiatra, a gente fica dividido. A gente quer crer na palavra genuína do Senhor, mas aí vem uma palavra misturada e causa confusão. A nossa fé não é fortalecida por uma palavra misturada, que tem fermento. E o que é o fermento, irmãos? Só para encerrar, o que é o fermento? Vamos lá, Gálatas. Gálatas, capítulo 5. A epístola de Gálatas fala da questão da circuncisão. Porque os Gálatas, eles criam no Senhor, estavam na graça, estavam na fé, mas tinham alguns que entraram ali sorrateiramente, dizendo que os Gálatas agora tinham que se circuncidar. Porque se eles não fossem circuncidados, a fé deles não serviria para nada. Então era um fermento que estava sendo introduzido. E Paulo chama os Gálatas na responsabilidade. Vocês querem voltar para a lei? Vocês que já estão na graça? Por quê? Porque um fermento foi plantado. E muitos estavam divididos. Tem que circuncidar? Então vamos circuncidar, vamos seguir a lei. Paulo fala, se você seguir um ponto da lei, tem que seguir tudo. Não adianta seguir um ponto só e deixar os outros para trás. Então Paulo fala o quê? Capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento faz o quê, irmãos? Leveda toda a massa. Irmãos, a heresia, a doutrina, ela não precisa ser algo escrachado, totalmente contrário ao Senhor. Ela pode ser algo ali que tem um caráter de verdade. Mas quando você vai ver na realidade, ali no meio tem uma mentirazinha. Então, um pouquinho de fermento só, irmãos, leveda toda a massa. E nós vemos hoje muitos pastores fazendo o quê, irmão? Você citar, já citamos muito aqui durante esse ano, né? Ao longo desse ano nós falamos muito disso, o que os pastores estão ensinando. A Bíblia tem que ser atualizada, agora nós temos que aceitar todo mundo, não precisa mudança, homossexual na igreja, e está tudo bem, se você rejeitar, você é preconceituoso.
ela pode vir e ficar como está. E dizem que isso é amor. Isso é amor. Isso é amor, irmãos? Isso é amor? Eles falam que é. Não, você é radical, você é preconceituoso, você não está amando. Isso é amar? Você ama quando você fala a verdade. A verdade tem que ser falada em amor. Quando você mente e engana, você não está amando, na verdade. Porque como o Caleb leu hoje, trabalhando com o Caleb hoje, não há nada encoberto que não seja revelado. Um dia, tudo será revelado diante do Senhor. E aquela pessoa que foi enganada, ela vai se apresentar diante do Senhor, o que vai acontecer? O que adiantou aquela mistura dizendo que era amor se pregado? Ele falou o quê? Não adiantou nada. Então é um falso amor, entendeu? O amor, ele fala a verdade. Ele não mistura a verdade. O amor não é político, irmãos. Ah, só para eu ficar bem com meu irmão, para não ter atrito, eu vou deixar passar batido. Não. A verdade tem que caminhar junto com o amor. Mas tem que ter os dois. Nós falamos muito sobre isso, esse ano, no começo do ano. Vamos lá também, irmãos, a 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Não é boa a vossa arrogância ou a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o fermento, irmãos, também fala de pecado. Então sai fora, aquilo que você fazia, se você mentia, se você roubava, se você adulterava, isso também é considerado fermento. Então nós temos que fazer o que, irmãos? Lançar fora. Então o fermento na Bíblia é sempre figura de algo ruim, de pecado, de doutrinas falsas, de hipocrisia. Então o Senhor fala o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E para nós acautelarmos, irmãos, do fermento, o que nós temos que ter? Discernimento espiritual. Para termos discernimento espiritual, temos que exercitar o Espírito. Como que exercitamos o Espírito, Cássio? Tendo uma vida piedosa, de piedade aos pés do Senhor, em oração, em leitura da palavra, escutando o estudo bíblico, colocando nossa mente nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. É assim que nós exercitamos o Espírito. Gastando tempo nas coisas do Senhor. De modo bem prático, irmãos. Leitura da palavra. Oração. Uma coisa muito importante, que muitos desprezam, é o quê? Comunhão. Comunhão, irmãos. Fora da comunhão, irmãos, você vai continuar sendo criança, sendo carnal. Não vai ser espiritual, não adianta. Você pode viver 50 anos lendo a Bíblia e orando, mas se rejeitar a comunhão, irmãos, você não vai crescer espiritualmente. Então existem princípios que nós temos que seguir. Nosso Deus é um Deus de ordem. Vimos 2 vezes isso, Nas 2 multiplicações de pães. Manda o povo se assentar. Nosso Deus não é Deus de confusão. Ele segue princípios. E nós também devemos seguir princípios. Leitura de palavra, oração, comunhão. Por isso que nós não podemos desprezar a comunhão. Mesmo numa chuva dessa, irmão. Podíamos estar em casa, debaixo da coberta. Mas foi feito um chamamento. Uma santa convocação. Quando é feita uma santa convocação, irmãos, nós não podemos desprezar. Domingo é feita uma santa convocação.
Quarta, a mesma coisa. Sábado, a mesma coisa. Sábado passado foi uma santa convocação. As irmãs estiveram aqui. É a comunhão da igreja. Como que nós vamos crescer espiritualmente separados? Não vamos. São princípios que nós temos que seguir. E muitos, porque não têm esse entendimento, porque tem uma mente carnal, uma mente na terra, não pensa nas coisas que são do alto, acha que, como eu, se der para eu vou. Eu estou cansado do trabalho. Está se exercitando na carne. Está trabalhando muito, irmão. Está trabalhando muito, irmão. Tem que deixar de trabalhar um pouco. O quanto da nossa vida cristã, eu creio que os irmãos aconteceu isso, nós não caminhamos na vida cristã com uma mente terrenal. O quanto da nossa vida cristã não foi com uma mente terrenal. Até o Senhor nos disciplinar e nos levar à experiência de Romanos 7. Miserável homem que sou. É só ali, irmãos, que nós vemos o Senhor. Só ali. Miserável homem que sou. Graças a Deus por Cristo Jesus. E ali nós nos rendemos. E começamos a considerar as coisas do Senhor. Aí você considera. Né? Como que diz aquele ditado? Gato escaldado tem medo de gato. Tu já passou, tu já bateu tanto, deu tanto murro e ponto de faca na tua vida espiritual, que chega um momento que, poxa, você fica alerta. Não posso mais. Agora eu cheguei num ponto, o Senhor me levou até um ponto que eu sei que se eu continuar errando, a disciplina vai ser muito mais severa. Por isso, na mesa do Senhor, muitos estão doentes. E não são poucos os que dormem. Disciplina. Por isso não são poucos os que dormem. O que é dormir no Senhor? É morrer. Porque a disciplina chega num tal ponto que o Senhor tem que vir com a morte, porque a pessoa não está discernindo a mesa do Senhor. Porque está sendo natural, está sendo carnal, está sendo terrenal. Então o Senhor vai disciplinando. Muitos doentes entre vós, e não são poucos os que dormem. Lembra dessa passagem? Então que o Senhor abra nossos olhos para nós considerarmos as coisas do Senhor. Termos uma vida piedosa para que nosso espírito esteja robusto. Porque do nosso interior fluirão rios de água viva. É do interior. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.